Olá, de volta, pessoal. Dá tempo para tomar um lanchinho, tomar uma água, né? E voltamos. Bom tê-los de volta na nossa próxima aula. Todos me ouvindo bem? Voltamos, Luana. Que bom que está me ouvindo, Michelle. Mariane, obrigada pelo retorno. Então, vamos lá. Vamos corrigir, então. Bom, nós resolvemos esses exercícios, né, na última aula e vamos corrigi-los. Então, observe, nós temos aqui 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Mesma base, nós vamos conservar a base, vai ficar 2, e vamos somar os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, vai ficar 2 elevado a 5, que é igual a 32. 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Somando 2 e 1 fica 5 à terceira, que é igual a 125, ok? 10 elevado à sexta vezes 10 elevado a 1 é igual a 10 elevado à sétima. Lembrando, a dica aqui é só colocar a quantidade de zeros do expoente. Isso aqui é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11 elevado a 1 vezes 11 elevado a 2, 11 elevado a 3, que é igual a 1331. 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 1 é igual a 7 elevado a 4, que é igual a 2401. 4 elevado a 1 vezes 4 elevado a 3 é igual a 4 elevado a 4, que é igual a 256. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 1 é igual a 2 elevado a 6, que é igual a 64. Todos acertaram? Quem tiver alguma dúvida, pode dizer, tá, pessoal? Só fazer a pergunta, só dizer a alternativa que de repente o resultado não bateu. Ai, que bom, todos acertaram, fico feliz então. Então vamos prosseguir. Tudo ok, Michele? Conseguiu acertar todas? Então vamos lá. Bom, agora nós temos a outra propriedade. Quando nós temos uma divisão de potências com mesma base, expoentes diferentes, nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Então, nós temos aqui a base é a mesma base, então conserva ela e subtrai os expoentes. Exemplo, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. Isso fica 2 elevado a 4 menos 2, que é igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, tentem resolver esses 4 exercícios. Esses são bem rapidinhos. Deixa eu tentar colocar aqui. Oh, meu Deus. Está aparecendo o resultado, né? É só para conseguir ver o chat. A base sempre vai ser a mesma? Sempre? Isso, Mairiane, a base é sempre a mesma, tá bom? Já me perguntaram nas aulas, em sala de aula, o seguinte: e se as bases forem diferentes, professora? Bom, se as bases forem diferentes, não dá para a gente utilizar essa propriedade. Nós vamos ter que dividir, nós vamos ter que resolver a potência, cada uma separado, e aí multiplicar os resultados, ok? Essa propriedade só vale para quando as bases forem iguais, beleza? Desculpa, pessoal, tive que fechar aqui para conseguir ver o chat, porque eu não estou conseguindo ver ele minimizado, tá bom?
Pronto. Agora vocês conseguem copiar os exercícios. Bom, para facilitar, quem quiser, como está com esse probleminha aí no chat, quem quiser me fazer a pergunta via áudio, é só apertar o microfoninho. Tá vendo que vocês têm um microfoninho vermelho que está com um risquinho? Se vocês apertarem ele, vocês habilitam um áudio para vocês. Então, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, é só ativar o microfone, fala comigo, depois já bloqueia de novo para não ficar o ruído do fundo, tá bom? Assim não precisa ficar escrevendo de repente no chat, tá? Fiquem à vontade se quiserem me fazer uma pergunta assim, tá bom? Alguém já conseguiu terminar? Me avisa pelo áudio, por favor, se puder. Assim acho que fica mais fácil. Beleza? Podemos prosseguir? Aqui minimizar para o chat, se tem alguém que me manda mensagem. Aqui o pessoal já terminou, então vamos lá. Conseguiram acessar o microfone, pessoal? Ou tiveram problemas?
Mariane, Luana, David, Eli, determinaram. Vamos lá. Vamos corrigir. Então, nós temos aqui duas potências de mesma base, que é o 3 elevado a 4 e 2. Então, fica 3 elevado a 4 menos 2, que é igual a 3 elevado a 2, que é igual a 9. 5 elevado a 5 dividido por 5 elevado a 2 é igual a 5 elevado a 5 menos 2, que é igual a 5 elevado a 3, que é igual a 125. 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 2 é igual a 7 elevado a 4 menos 2, que é igual a 7 elevado a 2, que é igual a 49. 9 elevado a 3 sobre 9 elevado a 2, nós temos 9 elevado a 3 menos 2, que é igual a 9 elevado a 1, que é 9, ok? Alguma dúvida aqui nesse exercício? Tentem ativar quem quiser, né? O microfone, quiser falar pelo microfone ao invés do chat, tá? Acho que torna um pouquinho mais dinâmico. Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Sim? Alessandra também, David. A Luana disse, aqui no chat é mais fácil para mim, que eu estou pelo celular. Ah, tranquilo, Luana. Se for melhor para vocês usar o chat, podem usar, fiquem à vontade, tá bom? Pensei mais por praticidade, não sei se de repente tem alguém no computador, né, que acabe achando mais fácil fazer uma pergunta pelo microfone, podem utilizar, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, então vamos prosseguir. Agora nós temos aqui potência de potência. Quando nós temos uma potência elevada a outra potência. Como nós resolvemos isso? É só multiplicar os expoentes. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 4. Então, é só multiplicar o 3 e o 4. Ficamos com 2 elevado a 12, que é igual a 409, ok? Então, vamos resolver exercícios agora para finalizar. São os últimos exercícios de potência para a gente entrar em juros, finalmente, né? Vamos aí aprender a calcular os juros. Ok, acho que já tem gente que já terminou, né? Deixa eu checar aqui. Pronto, Mairiane já terminou, Luana também, David também, muito bom. Então, vamos corrigir. Nós temos aqui 3 elevado a 2 elevado a 1 é igual a 3 elevado a 2 vezes 1, que é igual a 3 elevado a 2, que é 9. 4 elevado a 1 elevado a 3 é igual a 4 elevado a 1 vezes 3. 4 elevado a 3, que é igual a 64. 5 elevado a 3 elevado a 1 é igual a 5 elevado a 3 vezes 1, que é igual a 5 elevado a 3, que é igual a 125.
E por fim, nós temos aqui 7 elevado a 2 elevado a 1, que é igual a 7 elevado a 2 vezes 1, que é igual a 7 elevado a 2, que é igual a 49, ok? Todos acertaram? Dúvidas, pessoal, na parte de potência? Porque agora nós finalizamos toda a nossa revisão, né? Nós já conseguimos ver tudo que nós vimos lá em sala de aula. Se tiverem dúvidas, é a chance para perguntar. Tudo certo, muito bem. Podemos prosseguir. Então, vamos para os juros, ok? Vamos para os juros. Bem, primeiramente, eu gostaria de apresentar a vocês um gráfico que o Eli, se não me engano, acho que foi o Eli, ele me perguntou, né, sobre a variação da taxa Selic e inflação e juros, se eu não me engano, na última aula, e eu disse que traria um gráfico para mostrar a oscilação, ok? Então, aqui, prometendo lá o que foi pedido na última aula, eu trouxe aqui um exemplo de um gráfico. Esse gráfico, ele traz valores de janeiro de 2017 até março de 2018, ok? É só para ter uma ideia da variação. Então, nós temos aqui, em laranjinha, nós temos a Selic, em verdinho, nós temos inflação e IPCA, que nós já vimos que é o índice de preços ao consumidor amplo, né? E nós temos aqui em vermelhinho a taxa de juros real. Professora, como assim taxa de juros real? Existe taxa de juros de mentira? Calma, nós vamos aprender, tá bom? Não se preocupem que no decorrer das aulas nós vamos aprender os diferentes tipos de taxa, tá bom? Inclusive o que significa quando aparece essa palavrinha real, tá bom? Então não se preocupem que isso nós vamos ver no decorrer das aulas. Mas é só para vocês verem que é muito difícil a gente encontrar um padrão de variação entre elas. Eu expliquei para vocês que sim, que a Selic ela influencia a taxa de juros. Eu expliquei para vocês que sim, que a inflação influencia a taxa de juros, que para sabermos se é um bom momento de comprar ou não, ou seja, se é um momento no qual os juros estão altos ou baixos, é importante o IPCA. Mas vocês observem que quando a gente joga isso no gráfico, a gente percebe que a economia em si ela é muito mais complexa, né? Muito mais complexa porque, lembrando, envolve muitos outros fatores, né, que têm que ser levados em consideração. Então, a própria questão dos cofres públicos, como que os governos estão administrando, né, o dinheiro público, isso influencia, balança comercial, economia internacional, a parte monetária, ou seja, aqui a quanto andas a nossa valorização, desvalorização de moeda, enfim, tudo isso vai influenciar. E aí vira essa saladinha aqui que vocês estão vendo, tá bom? Mas não se preocupem, o importante de fato é tudo que nós temos conversado em aula, tá bom? É vocês saberem como que um influencia no outro, como que a inflação influencia nos juros, como que influencia IPCA, como que influencia a Selic, ok? Mas como foi uma curiosidade, eu cumpri aí o que me pediram, ok? Trazendo um gráfico dessa variação, beleza? E olha só que interessante, uma variação percentual ao ano que está aqui, ok? Uma variação percentual ao ano, o que já justifica o porquê que a gente aprendeu porcentagem, ok? Bom, então, prosseguindo aqui a nossa aula, hoje nós vamos ver juro simples e juro composto, ok? Os juros simples e compostos são cálculos efetuados com o objetivo de corrigir os valores envolvidos nas transações financeiras, isto é, a correção que se faz ao emprestar
ou aplicar uma determinada quantidade durante um período de tempo. Então, nós já estudamos em aulas passadas que, basicamente, os juros, ele nada mais é do que uma segurança, né, que aquela pessoa, ou instituição, ou órgão que está emprestando dinheiro, ela está colocando essa taxa, né, de segurança de acordo com o tempo no qual ela está emprestando aquele dinheiro. Lembrando que se a pessoa ela faz um empréstimo para durar mais tempo, maior vai ser a taxa de juros. E hoje nós vamos entender o porquê que isso acontece. Tudo vem da fórmula dos juros simples e também dos juros compostos, ok? Qualquer dúvida é só perguntar, tá, pessoal? O valor pago ou resgatado dependerá da taxa cobrada pela operação e do período que o dinheiro ficará emprestado a aplicar. Ou seja, nós já sabemos aqui que tem duas coisas importantes. Primeiro é o tempo, né? E segundo é a taxa. Essa taxa, ela varia dependendo do tipo de transação que é. Então, de repente, se é um financiamento, depende da agência onde você está fazendo o financiamento, né? Ou seja, do banco que você está fazendo, essa taxa varia de acordo com o período que você fez. Lembrando, quanto mais longo é o financiamento, maior é a taxa cobrada. E quanto maior a taxa e o tempo, aí maior vai ser o valor, ok? Então, por isso que muitas vezes não é interessante você fazer um financiamento de um carro novo, que você vai demorar aí, sei lá, 5, 6, 7 anos para pagar. Porque aí no final você vai estar pagando o valor de 2 ou mais carros, ok? Então, por quê? Porque o tempo foi muito longo, né? Então, acabou influenciando aí nos juros que foram cobrados depois. Bom, diferença entre juros simples e juros compostos. Enquanto que nos juros simples, a correção aplicada em todo o período leva em consideração apenas o valor inicial envolvido, nos juros compostos, a correção é feita em cima dos valores já corrigidos. Então, olha só que interessante. Por isso, os juros compostos também são chamados de juros sobre juros. Ou seja, o valor é corrigido sobre um valor que também já foi corrigido. Uma maneira de lembrar isso aqui é o seguinte. Vamos pensar que o juro simples foi o primeiro juro que foi concebido, né, pela humanidade. Que falaram assim, pega um dinheiro emprestado, cobra um juro em cima desse valor inicial e beleza. É como se esse é o tipo de juros, o juro simples, que você vai cobrar, por exemplo, do seu irmão que te pediu um dinheiro emprestado. Aí você vai pedir um juro simples aí para ele. O juro composto seria o juro que você vai pedir se o seu cunhado fizer um empréstimo para você. A gente faz essa brincadeira. Por quê? O juro simples, ele é mais leve, porque ele está incidindo sobre o valor inicial. O juro composto, não. Ele vai incidir para cada valor corrigido. Então, incidiu juros, corrigiu o valor, incide juros em cima desse valor. Aí, no próximo período de tempo, vai incidir mais juros sobre todo esse valor. Ou seja, moral da história. O tanto que você vai ter que pagar nos juros composto é maior do que o que você vai ter que pagar nos juros simples. Daí essa piadinha. Juro simples você cobra do irmão, juro composto você cobra do empréstimo para o cunhado, tá bom? Bom, a grande maioria das operações financeiras utiliza uma correção pelo sistema de juros compostos. Os juros simples se restringem às operações de curto período de tempo, mas são bem mais raras que as operações que utilizam juros compostos. Agora, olha só que interessante, esse desenho que eu coloquei para vocês. Nós temos aqui juros compostos em vermelho, uma setinha, e juros simples. Ele está mostrando justamente essa diferença de um para outro. E por que vocês acham que, em geral, as operações financeiras
preferem, ou melhor, são utilizados os juros compostos? Por que que os bancos gostam tanto de utilizar juros compostos e não juros simples? Lucro maior? Muito bem, exatamente. Por conta que a taxa de lucro é maior, isso. Então, o que que acontece? Por que que, em geral, os bancos, as instituições, os financiamentos em geral, e até mesmo os investimentos, né, são todos contabilizados com juros compostos? Porque exatamente o tanto que você vai resgatar no final é maior do que se fosse a juros simples, ok? Então, eles são espertos. Bom, fórmula de juros simples. Vamos ver a formulinha matemática. Os juros simples são calculados aplicando a seguinte fórmula. J é igual a C vezes I vezes T. Professora, aí que é isso? Calma. Eu vou cantar musiquinha, eu vou ensinar a frase para vocês decorarem as fórmulas, tá bom? Então, essa aula de hoje é só para a gente apresentar o que são os juros. Decorar a formulinha, ensinar como vai ser, fazer bastante exercício, fica para os próximos capítulos. Então, não se espantem agora. O importante é a gente ver a diferença da formulinha do juro simples para a formulinha do juro composto, tá bom? Então, olha só. Nessa primeira fórmula, esse J aí é o valor dos juros. Esse C é o valor inicial da transação. É o chamado capital, ok? Por isso que é C, vem de capital. Esse I é a taxa de juros, normalmente expressa em porcentagem. Olha só o porquê que a gente aprendeu até agora a porcentagem. Porque para a gente calcular juros, a gente precisa saber trabalhar com a porcentagem. Senão, ia chegar agora e ia estar todo mundo arrancando os cabelos, né? E o T é o período da transação, ou seja, o tempo no qual esse dinheiro vai ser emprestado ou vai ser investido, ok? Então, nós temos aí J, que é os juros, é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, ok? Essa é a formulinha do juros simples. Podemos ainda calcular o valor total que será resgatado no caso de uma aplicação ou o valor a ser quitado, no caso de um empréstimo, ao final de um período pré-determinado. Esse valor final, o valor total, é chamado de montante. E ele é igual à soma do capital mais os juros, ok? Então, nós temos essa formulinha que é M, que é o montante, é igual a C, que é o capital, mais o J, que é os juros. Professora, já é muita forma. Calma, já falei para vocês que nós vamos ter aula só para a gente memorizar essas fórmulas, só para aplicar em exercício. Por hora, a gente está sendo apresentado para elas, tá bom? Bom, vamos então ver um exemplo de como a gente faz o cálculo de juros simples, tá bom? Olha só, João aplicou 20 mil reais durante 3 meses em uma aplicação a juros simples com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João no final desta aplicação? Então, olha só. Nós temos que o João, ele pegou 20 mil que ele tinha, ok? E ele falou assim, bom, vou investir esse dinheiro durante 3 meses para que esse dinheiro acabe crescendo, para que esse dinheiro renda mais, né? Porque deixar esses 20 mil debaixo do colchão, a traça vai roer. Então, tem que pôr em algum investimento para esse dinheiro aumentar. Esse dinheiro, então, vai ficar durante 3 meses nessa aplicação, que é o tempo, e vai ficar juros simples. E há uma taxa de 6% ao mês. Lembrando que a taxa é o izinho. Qual o valor recebido por João no final da aplicação? O valor final, o valor total recebido, é o montante, que é o E. Então, vamos ver.
Lembrando que a porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 100. Olha só por que a professora explicou como transformar porcentagem em forma fracionária e depois transformar para decimal. Porque é agora que a gente vai usar tudo aquilo. Tudo aquilo que a gente aprendeu de transformar a porcentagem em fração e depois em decimal, entra aqui, ok? Esses 20 mil é o capital que o João vai investir. 3 meses é o tempo, que é o T. 6%, que nós já transformamos em decimal, que é 0,016, é a taxa I. E o valor recebido, que é o que ele está querendo saber, é o montante. Professora, mas eu preciso mesmo transformar essa porcentagem? Precisa, senão vai virar uma salada, vai dar tudo errado lá depois, então tem que transformar, ok? Aí nós temos as duas formulinhas que nós aprendemos sobre o juros simples, que é J igual a C vezes I vezes T, e M, que é igual a C mais J, ok? Bom, então vamos ver como a gente vai usar essas fórmulas agora para fazer esse exercício. Bem, aqui, M igual a C mais J. M é o que a gente quer saber. O C é o capital, que é 20 mil. E o J? O J a gente ainda não tem. Não deixa, por enquanto, J. E vamos calcular o J pela outra fórmula, que é a fórmula do J igual a C vezes I vezes T. J igual a 20 mil vezes 0,06, que é a taxa, vezes 3, que é o tempo, é 3 meses. Olha, então descobrimos que os juros é de 3.600. Então, o montante é 20 mil mais o J. Já descobrimos que o J é 3.600. Então, o montante final é 23.600. Olha que legal. O João, ele pegou os 20 mil reais que ele tinha, colocou nesse investimento por 3 meses a juros simples e no final desses 3 meses ele foi lá no banco, resgatou e agora ele tem 23.600 reais. Ele fez o dinheiro dele crescer ao investir, ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Qual é o nível de susto que vocês estão? A Luana falou, pensei que era pior. Matheus, tranquilo. David, tranquilo. Luana, está de boa por enquanto. Ah, então tá uma maravilha e vai ficar cada vez mais fácil. Então agora vamos dar uma olhada no tal dos juros compostos, ok? Fórmula dos juros compostos. O montante capitalizado a juros compostos é encontrado aplicando a seguinte fórmula. Lá no juro simples, nós usamos duas formulinhas, né? Na fórmula do juro composto, a gente tem uma só, que é essa daí, já tá tudo junto. Montante, capital, taxa de juros e T. Lembrando que M é o montante, C é o capital, I é a taxa e o T é o tempo do investimento ou o tempo do empréstimo, ok? Vamos ver como fica isso aqui. Diferente do juro simples, nesse tipo de capitalização, a fórmula para o cálculo do montante envolve uma variação exponencial. Daí se explica que o valor final aumenta consideravelmente para períodos maiores. Olha só que interessante. Em azul, vocês podem ver, é uma função de juros simples. Juros simples sempre cresce de forma linear. Tá vendo que vira uma linha, vira uma reta, ok? O gráfico do juros simples. Já os juros compostos é uma função exponencial, ela cresce muito mais que os juros simples. Por isso que os bancos amam usar juros compostos. E por isso que se vocês forem investir para fazer o seu dinheiro crescer,
vocês têm que ir procurar juros compostos, porque o crescimento vai ser muito maior que os juros simples, ok? Bom, agora vamos ver o mesmo exercício, só que antes nós tínhamos o João e agora nós temos o Pedro. O Pedro aplicou 20 mil reais também durante 3 meses em uma aplicação a juros compostos, com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido no final dessa aplicação pelo Pedro? Bom, primeiro passo, a gente sabe, é escrever bonitinho o que é cada coisa. Esses 20 mil aí que o Pedro vai investir é o capital, é o C. 3 meses é o tempo, é o T. 6% nós temos que transformar em fração, depois transformar em forma decimal, que fica 0,06, que é a taxa representada pelo I. O valor recebido, que é o que a pergunta faz, é o montante, que é o valor que nós queremos encontrar. Então, vamos ver a fórmula, que é essa dos juros compostos. M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Ah, então, professora, por isso que a gente aprendeu tudo aquilo de potência? Exatamente. Porque a gente precisava aprender a parte de porcentagem para entender as taxas e precisava aprender potência, porque senão como vocês iam calcular juros compostos? Ok? Então, nós temos aqui que o montante é igual a 20 mil. Por que 20 mil, professora? É esse C aqui, que é o capital, vezes 1, que é da fórmula, mais 0,06, que é o I, olha o I aqui que a gente encontrou, e tudo isso elevado a 3. 3 por quê? Porque é o tempo de 3 meses, ok? Como fazemos isso? Primeiro calculamos o que está dentro do parênteses, que é 1 mais 0,06, que dá 1,06, e depois nós elevamos esse 1,06 à terceira. Aí dá esse valor aqui, ok? Aí agora nós pegamos esse valor e multiplicamos pelo 20 mil. E encontramos que o montante é 23.820,32. Logo, o Pedro, ele pegou os 20 mil reais dele, para não deixar guardado embaixo do colchão, investiu lá no banco, lá no investimento por 3 meses, que no final rendeu R$ 23.820,32. Observem que o Pedro foi mais inteligente que o João, porque o Pedro investiu a juros compostos e o João investiu a juros simples. No final das contas, o Pedro acabou ganhando mais, ok? Exatamente com o mesmo tempo, a mesma taxa de juros e a mesma capital, ok? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Qual é o nível de sofrência de hoje? Por enquanto está tudo bem? Na fórmula do composto sempre vai ser 1? Sempre vai ser 1. A receitinha do bolo é essa, Luana. Não muda nunca. Gente, então por hoje é isso. Gostaria de apresentar a vocês o juro simples e o juro composto. Muito obrigada pela participação de todos. Semana que vem nós vamos ter dicas de memorização de fórmulas de juro simples e juro composto de uma forma divertida, tá? Para vocês não ficarem sofrendo e nem fazendo cola no dia da prova, tá bom? E também nós vamos fazer vários exercícios de juros simples e juros compostos. Muito obrigada pela presença.